Olá, irmãos, olá, irmãs, tudo bem? Que a paz de Alxa esteja com todos vocês, meus irmãos. Que Yau sempre esteja guiando as suas vidas, meus irmãos. E, bem, irmãos, eu tava assistindo um documentário e, nossa, o Criador me deu uma revelação tremenda lá. Uma revelação tremenda naquele documentário. É tão tremenda que eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês. E a revelação é sobre os Nephilim, os ídolos antigos do paganismo, né? E também sobre a descendência de Caim. Então, meus irmãos, para começar, o que são os Nephilim? Então, os Nephilim, eles são heróis da antiguidade, heróis pré-diluvianos. Eles surgiram antes do tempo de Noé e também no tempo de Noé, assim, né? E, bem, algumas traduções da Bíblia falam que eles eram gigantes. Você vai achar em algumas traduções não falando que eram Nephilims, mas sim que eram gigantes. E muito bem, várias pessoas identificam esses Nephilim como filhos de anjos com mulheres, principalmente por causa do livro apócrifo de Enoque, né? Um livro que o nosso amado irmão Romilson, o mensageiro, já falou. Esse livro está totalmente corrompido, é resquício de verdade lá, meus irmãos, resquício, quase nada dá para aproveitar naquilo lá. Então, meus irmãos, muitas pessoas, por causa do livro de Enoque, elas pensam assim: os Nephilims, eles são filhos de anjos com mulheres, mas o mensageiro mostrou pra gente que não, que são filhos de Caim com filhos de Sete, né? A descendência de Caim com a descendência de Sete. E eu vou mostrar uma prova aqui que vai acabar com isso. Vamos ler Lucas 20:35 para vocês entenderem. E Alxa respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão se casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer, serão filhos do soberano, porque ressuscitaram. Então, irmãos, nesse versículo aqui, o Messias fala que a gente não vai se casar. Por quê? Porque o principal motivo da gente se casar, queira ou não, é a gente procriar, é a gente ter o prazer sexual. Mas lá em cima a gente não vai ter esse prazer sexual. Ou seja, a gente vai ser igual aos anjos. E aqui ele fala uma revelação, que os anjos, eles não têm sexo. Sim, eles não têm sexo. Só isso já desintegra totalmente o livro de Enoque. Entendem, irmãos? Como que isso é tremendo demais, meus irmãos? Os anjos não têm sexo, então eles não podem transar. Até tava assistindo lá um dia, né? Um episódio de Turma da Mônica. Mas não é Turma da Mônica jovem, não. É Turma da Mônica criancinha mesmo. Aí teve a parte que tem aquele anjo lá, o anjinho, que tem aquele primo lá da Magali, o Dudu, ele foi lá, arrancou as calças dele. Aí o Dudu chegou lá e falou: nossa, o anjo não tem sexo. Ou seja, até os Illuminati estão falando disso. Que os anjos, eles não têm sexo. Ou seja, eles não podem transar. Então, os Nephilim não são frutos de anjos com mulheres. Não são frutos. E, bem, irmãos, agora eu vou ler uma matéria do site Estilo e Adoração.
sobre quem são esses Nephilims. Esse site aqui, ele traz, como posso dizer, uma melhor compreensão dos Nephilims. E eu acredito que depois dele, vocês vão entender bem melhor sobre esse assunto de Nephilims, meus irmãos. Então vamos ler aqui o site. Quem eram os Nephilims na Bíblia? O que significa Nephilim? Estilo e adoração. Os Nephilims eram pessoas poderosas e talvez de grande estatura que viveram nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Muita gente acredita que os Nephilims eram gigantes que supostamente nasceram do relacionamento entre anjos caídos e mulheres no período pré-diluviano. Mas essa interpretação é muito mais fantasiosa do que bíblica. A palavra Nephilim é de origem hebraica e o seu significado correto ainda é discutido entre os intérpretes. Em muitas traduções da Bíblia, essa palavra é traduzida como gigantes. Isso acontece principalmente porque a Septuaginta traduz o hebraico Nephilim do termo grego giga, gigantes. Mas talvez a melhor interpretação seja a de que a palavra Nephilim deriva de uma raiz hebraica que significa cair. Então é possível que o significado de Nephilims tenha uma conotação de caídos. Alguns estudiosos sugerem que esse sentido de caídos se refere à natureza caída e perversa das pessoas designadas como Nephilims. Outros, porém, acreditam que o sentido correto do significado de Nephilims deve ser aqueles que caem sobre os outros. Isso quer dizer que os Nephilims eram pessoas que subjugavam outras pessoas. Se isso estiver correto, então a palavra Nephilims designa pessoas poderosas que tinham comportamento violento e tirano. Os Nephilims na Bíblia. A palavra Nephilims aparece 2 vezes na Bíblia. A primeira referência ocorre em Gênesis 6. O texto bíblico diz: Ora, naquele tempo havia Nephilims na terra, e também depois, quando os filhos do soberano possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. Gênesis 6:9. A segunda referência aos Nephilims ocorre em Números 13. O escritor bíblico escreve: Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 33. A palavra gigantes traduz o termo original Nephilims. Os Nephilims não eram totalmente humanos? A ideia de que os Nephilims não eram totalmente humanos se baseia em antigas interpretações da tradução judaica do texto de Gênesis 6. Essas interpretações acreditam que os filhos do soberano, citados em Gênesis 6, eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres. Então, supostamente, essas mulheres que engravidaram de demônios deram à luz aos Nephilims. Esse tipo de entendimento é reforçado por vários escritos não bíblicos, como por exemplo o livro de Enoque. Mas o problema é que essa forma de interpretação é muito mais próxima de antigas lendas e mitologias com seus semideuses do que da doutrina bíblica. Nada no contexto de Gênesis 6 sugere que esse tipo de interpretação. Além disso, a Bíblia claramente afirma que os anjos são seres incorpóreos, assexuados. Aqui ainda traz a referência, irmãos. Então restam outras 2 possibilidades de interpretação. A primeira diz que os Nephilims eram os descendentes que nasceram da mistura entre a linhagem de Sete, que era piedosa e temente a Ial, os filhos do soberano, e a linhagem de Caim, que vivia em rebelião contra o soberano. Nesse caso, a expressão filhos dos homens pode estar denotando a descendência humana, que em sua natureza caída é também a descendência espiritual de Satanás. Nesse sentido perverso e pecaminoso de inimizade contra o soberano, homens e demônios se relacionam. É sob esse aspecto que os Nephilims podem ser chamados de pessoas demoníacas. A outra interpretação diz que os Nephilims eram os nascidos de poderosos reis pré-diluvianos, com toda sorte de mulheres que eles ajuntavam em seus haréns. Esses homens, que comumente eram chamados filhos dos deuses, eram poderosos e violentos, e eles se orgulhavam na transgressão do padrão moral do soberano.
Textualmente, essas duas interpretações são possíveis para explicar a origem dos Néfilins. Embora aquela que diz que os Néfilins eram os descendentes da mistura das linhagens de Sete e Caim parece harmonizar melhor ao contexto imediato, que justamente contrasta a descendência piedosa de Sete e a descendência amaldiçoada de Caim. Alguns estudiosos têm sugerido que talvez faça mais sentido uma combinação entre as duas interpretações. Os Néfilins eram gigantes? O texto de Gênesis 6 não explica exatamente se os Néfilins eram literalmente gigantes em estatura. É provável que os Néfilins fossem gigantes em força, poder, fama e feitos. Se esse for o caso, a melhor tradução para Néfilins é poderosos. Isso também está de acordo com o que escreve o autor bíblico quando diz que essas pessoas eram valentes homens de renome na antiguidade. Mas isso não anula completamente a possibilidade de que os Néfilins eram homens de grande estatura. Na passagem do livro de Números, onde os Néfilins são mencionados, parece haver uma maior conexão com a ideia de que eles eram pessoas de grande estatura. De fato, há na Bíblia o registro de vários gigantes que habitavam a região de Canaã. O exemplo mais conhecido é o gigante Golias, que tinha aproximadamente 3 metros de altura. Seja como for, os Néfilins citados no livro de Números não possuem qualquer ligação com os Néfilins de Gênesis 6, que morreram no dilúvio. Isso também significa que se os Néfilins fossem realmente filhos de anjos caídos com mulheres, então após o dilúvio esse mesmo tipo de relacionamento voltou a se repetir. Mas é claro que essa ideia não encontra qualquer apoio bíblico. Então, irmãos, eu acho que vocês entenderam bem sobre esse assunto aí dos Néfilins. Que eles não são filhos de anjos com mulheres humanas, mas são filhos de Sete com Caim, assim como disse o nosso caríssimo e amado irmão Romilson Ferreira. Então, irmãos, se vocês tiverem ouvido algum barulho aí, é porque eu tenho uma calopsita aqui, ela tá cantando aí, beleza? Mas, então, agora eu queria mostrar a revelação que o Criador me deu. Né, que eu tava assistindo aqui o documentário, aí o Criador, ele deu a revelação. Aí eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiro, vamos ler Gênesis 6:4, onde aparece o relato dos Néfilins. Gênesis 6:4. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia Néfilins na terra, quando os filhos do soberano possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Presta atenção, irmãos. Ali fala que eles eram homens famosos, né? E os heróis antigos. Não é verdade? Então, agora eu vou mostrar, através do documentário, que esses homens, esses Néfilins, eles são a inspiração para os deuses pagãos. Eles que são a inspiração para eles. Vou colocar o documentário para vocês verem. O historiador judeu Flávio Joséfo, do 1º século depois de Cristo, diz que Nimrod se rebelou contra Deus acusando o seu governo de tirania e prometeu vingar os seus antepassados que haviam perecido no dilúvio. É esse detalhe de Joséfo que faz de Nimrod o provável candidato a pai da idolatria. Para o povo em geral e para aqueles que tinham o testemunho dos descendentes dos sobreviventes do dilúvio, Nimrod não precisava ter negado a existência de Deus. Bastava apresentá-lo como um juiz tirano que matou a humanidade sem piedade e afastou-se dos assuntos terrestres. Esta possibilidade é corroborada pelo estudo da antropologia comparada. Em geral, as culturas ancestrais de todo o mundo registram culto a um Deus celestial e criador. Este fenômeno é registrado pelo eminente antropólogo Mircea Eliade, que chamou isso de o Deus esquecido, que é deixado de lado por ser descrito como o Criador distante, insondável, afastado, para serem cultuados espíritos mais próximos e familiares à tribo. Recomendamos a leitura do livro
Tratado de História das Religiões de Mircea Eliade, capítulo O Céu, Deuses Uranianos, Ritos e Símbolos Celestes. Mas se o estudioso das religiões e mitos conhecer a Bíblia, notará que existem padrões interessantes nas mitologias que parecem recontar certas histórias do texto bíblico. Além dos tradicionais mitos da criação, além do jardim, da tentação e queda, além do dilúvio, que vemos em lendas de todos os povos, parece que deuses pagãos lembram certos personagens dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, descritos como homens famosos. Eles seriam os ancestrais citados por Joséfo, que Nimrod se propôs a vingar, e ele pode ter estabelecido culto às suas memórias. Há um padrão em todos os panteões do paganismo, em especial no Oriente Médio e Grécia, há uma equivalência entre os deuses, e esta equivalência vale para certos personagens bíblicos, em especial os descendentes de Caim, descritos em Gênesis capítulo 4. Vulcano, Hefesto, Ptah são deuses dos artesãos e ferreiros nas culturas antigas, equivalentes a Tubal-Caim de Gênesis, o criador do trabalho com metais, o primeiro grande cientista e artesão descrito na história. Naamá, a irmã de Tubal-Caim no livro de Gênesis, é o nome que significa a bela e equivale às deusas Inanna na Suméria, Ishtar, Hathor, Afrodite e outras formas da divindade feminina do amor e da sexualidade. Jubal, em Gênesis 4, o inventor dos instrumentos musicais, encontra seu equivalente em Utu, Apolo e Atom, deuses solares ou deuses da lei ou das artes. Jabal, o primeiro grande negociante, latifundiário, possuidor de grandes rebanhos, que é dito habitar em tendas antes do dilúvio, tem um equivalente no deus Hermes, ou Mercúrio dos romanos, que em mitologias arcaicas é um deus pastor, depois um deus do comércio e da riqueza, do assassino Lameque, que foi o primeiro polígamo da história e pai de toda esta linhagem de homens secularmente bem-sucedidos, descendentes de Caim. Na mitologia, Zeus não era o criador, mas tomou o lugar de chefe e era famoso por suas aventuras amorosas e pela sua licenciosidade sexual. Zeus tem vários equivalentes, releituras e certamente foi um mito que somou diversos personagens, construindo sua identidade ao longo da formação histórica. O próprio mito de Zeus e Cronos, presente em várias culturas, nos lembra a disputa entre Noé e o seu filho Cã. Estes famosos de Gênesis 4, os descendentes de Caim, foram os gigantes do mundo antes do dilúvio, os Nefilins. Então, irmãos, agora vocês viram uma prova clara de como o livro de Enoque e outros livros também que falam que os anjos desceram, transou com as mulheres e elas geraram gigantes, são falsos. Aquilo lá é coisa falsa. O que está correto é o que o nosso mensageiro, o mensageiro, passou para a gente, o que o irmão Romeu passou para a gente. E, bem, irmãos, eu tenho certeza que algum defensor do livro de Enoque vai chegar para mim, vai chegar aqui nos comentários e escrever assim: ah, mas e imagens como essa? Porque os defensores do livro de Enoque, eles falam que essas imagens aí que eu coloquei para vocês, essas imagens aí são animais ou pessoas, gigantes, petrificados. E, bem, eu tenho duas teorias para isso, Eu não tenho nenhuma certeza, mas uma primeira teoria é que isso sejam somente estátuas. São somente estátuas que, por causa da água salgada do dilúvio, acabaram tomando essa aparência mais rochosa, Ou pode ser com o desgaste do tempo e também com o depósito de sedimentos. E a segunda teoria é que realmente aconteceu, existiram gigantes e que isso aconteceu realmente, eles foram petrificados.
Mas o que que acontece? Perdão. Antigamente existia mais oxigênio, então as pessoas elas tinham uma tendência a crescer mais, a ter uma estatura mais elevada, né? Por exemplo, hoje uma pessoa ela tem em média 1,80 por aí. Naquela época uma pessoa chegava a 3 metros de altura, por quê? Porque tinha mais oxigênio. Aí os descendentes de Caim e os descendentes de Sete fizeram e gerou uma pessoa muito alta, tipo uns 7 metros. Aí vai que essa pessoa de 7 metros se uniu também, gerou outra pessoa de 15. Entendem, irmãos? Tem explicações para isso. Eu particularmente, né, acredito na segunda opção. Eu não tenho como provar isso, né, mas até gostaria, né, mas é só uma teoria. E, bem, outra coisa que também prova que o livro de Enoque, né, e essa teoria de que os anjos transaram com as mulheres é falso, é que depois do dilúvio aconteceu isso de novo, gigantes sobre a terra. Eu vou ler duas passagens para vocês verem claramente isso. Números 13:33. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecemos a nós e a eles, gafanhotos. 1 Samuel 17. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro cujo nome era Goliate, e era da cidade de Gate. Media 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos e trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas, e seu escudeiro caminhava à sua frente. Então, meus irmãos, isso aqui quebra o livro de Enoque e também a teoria de que os anjos transaram com as mulheres. Porque no livro de Enoque fala que o Criador puniu os anjos ali mesmo. E, bem, depois será que mais anjos voltou lá, né? Depois que os anjos lá do céu viram o castigo daqueles anjos assim da terra, eles viram? Eles foram de novo fazer isso? Não, meus irmãos, não, isso aqui é incoerente, meus irmãos. É muito incoerente isso aqui. E eu vou mostrar para vocês imagens de que a descendência da serpente, os gigantes, os nefilins, continuam até hoje. Até hoje, irmãos. Se liga só nessas imagens. Então, irmãos, essas aqui são algumas fotos, né, de gigantes, né, descendência da serpente, que existe até hoje ainda, né? Eu vi uma foto mais recente, eu não consegui achar, mas ela existe. Então, meus irmãos, a descendência da serpente existe até hoje. Até hoje, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Mas não precisa ficar com medo, meus irmãos. Não precisa ficar com medo. Porque Yah, o nosso Criador, é muito maior do que isso. Se ele quiser, ele pode impedir essas pessoas de nos atacarem. Mas eu gostaria de estar mostrando aqui essas fotos. Quem quiser pesquisar é só colocar Gigantes da Tartária, vai achar as mesmas fotos. Também tem umas fotos lá da China, né, esse negócio, mas eu preferi não botar muita não, né, pro vídeo não ficar longo também pra não escandalizar muito. Mas, meus irmãos, esse aqui foi o vídeo, né, foi muito interessante isso aqui que o criador me mostrou, foi revelador. Essa é a melhor palavra que eu posso colocar, né. Que a paz de Yahweh seja com todos vocês, meus irmãos. Que o amor de nosso mestre Yahshua Mashiach sempre repouse nas suas vidas e que Yahweh sempre nos guie para o melhor caminho, que é ao seu lado. Assim seja. Aleluia. Tchau, irmãos. Até o próximo vídeo.